O Ser Consciente de Divaldo Pereira Franco e Jonas de Ângeles, página 175 do livro Despertando a Consciência do Atma-Anjo. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. São sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas, táteis, com as quais convive em regime de escravidão e que assomam no silêncio da concentração, ocupando o espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. São ruídos externos que, em outras circunstâncias, não são percebidos imagens visuais, arquivadas, aparentemente esquecidas, olfação excitada que provoca o apetite, coceiras e comichões que surgem simultâneos em várias partes do corpo, salivação e desejo de alimentar-se, tomando os centros de interesse e desviando a finalidade libertadora. A mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Repetindo, a mente viciada e o coração acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. A mensagem mais profunda que eu recebi até hoje, nesse processo de mudança, nos enfrentamentos dos embates, foi essa de Carlos Torres Pastorino. Então, a criatura precisa, para a sua evolução espiritual, de um sofrimento que se traduza em intensa perseguição psicológica, fofoca, calúnia e etc., de adversários, e deverá ser superada pela paciência e pelo silêncio. Silencia, trabalha, não dê atenção, que você tem todo o amparo espiritual. Parou para dar atenção, perdeu a oportunidade. Pelo silêncio, e que pelo silêncio que perdoa e beneficia, desculpe. Sem que o serviço jamais seja abandonado, nem mesmo sequer diminuído ou adiado, como nós falamos. Então os desafios virão a cada momento. E a mensagem que mais me estimulou: ninguém chega à cristificação sem passar pela crucificação. Então, a cada passo que vocês avançam, os desafios serão maiores. Quanto mais se ilumina, mais você perturba os que estão na retaguarda. Vou dar só um exemplo prático. Eu tenho um amigo que, quando nós começávamos a falar, eles procuravam os erros da nossa fala, que só temos o primeiro ano primário incompleto. A pegadinha que o Francisco fez ontem, colocou a frase errada, todo mundo fica no erro, esquece de tudo que ele falou até então e do restante da mensagem. E depois gravarmos vídeos. Aí não podia mais ser os vídeos, a fala não servia, os vídeos não serviam, tinha que escrever o que estava nos vídeos para mandar. Escrevemos o livro. E o livro parece também não deu certo. E a gente está se esforçando. Então quem me conduz não sou eu.
O palavreado eu estou falando para milhares de espíritos presentes aqui e para milhões em outros universos que são replicados esse sinal, como nós estamos aqui com a Starlink via satélite. Imagine, pela internet nós podemos chegar no mundo inteiro. Então, por mais que eu me esforce para facilitar para vocês, é vocês que têm que se esforçar para chegar onde cheguei. Joana de Ângeles. Eu não vou falar gíria para falar de espiritismo. Joana. Agora trata de se esforçar. Mas nós vamos lá em cima, vamos lá embaixo, só não pega quem não quer. Porque as pessoas que mais compreendem o ensino de Jesus é as que não têm amarras. Eu agradeço a Deus por falar essas coisas aos simples que as entendem e aos doutos que ficarão confusos. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando realmente queremos, a nossa essência vem à tona, a gente compreende até em outra linguagem, não compreende? Divaldo Pereira Franco foi palestrar nos Estados Unidos. E o seu anfitrião seria o tradutor. E na hora da tradução, o Espírito falou, ele não está traduzindo, Divaldo, ele está deturpando a nossa mensagem. Ele está a serviço dos obsessores. Tenta de novo. E ele continuou deturpando. Falou, pode deixar que eu assumo. E assumiu o comando e fez a palestra em inglês, e Divaldo não falava inglês. Então, eu me deixo conduzir. Vocês sabem, as palestras nascem no ambiente. A linguagem técnica não é minha. Eu não entendo de química, física, biologia, anatomia, fisiologia, quase nada disso. Isso vem. E eu pego e anoto, que eu não sou bobo. Se passou por mim, o mais necessitado sou eu. Então, se eu não falar o que é o espírito dessa trajetória e o que já registramos nos livros, mais de 4.000 livros compulsados no plano físico e no espiritual para pegar esse caminho. Vocês perceberam ontem a sequência de uma leitura, uma parte estava no capítulo 6º de Pietro Baldi, na obra de número 23, chamada Pensamentos. E o restante estava no capítulo 10º. Eles vão colocando fragmentos aqui e ali e cabe a nós buscarmos as pérolas. O restante do texto para nos distrair, para ver se a gente está atento para encontrar essas pequenas pérolas e levá-las a efeito. Vocês perceberam na história de Pilatos, embora isso aconteceu no mundo físico, é uma metáfora que Pastorino usa, porque toda a mensagem do Cristo foi para o interior, nunca fora para o exterior. Por exemplo, descia de Jerusalém, Jerusalém é a nossa consciência, para Jericó, o nosso ego. E no meio do caminho foi assaltado pelas paixões, pelos vícios. Quem socorreu? Virtudes que já estavam aptas para socorrer quem estava descendo, seres do nosso próprio universo. Então nós percebemos claramente que o Cristo que estava sendo crucificado é um estado virtuoso, que desceu no meio dos vícios. E é essa descida no tempo. É um fenômeno analisável em suas causas. O que eram esses seres quando eles foram criados? Vícios, traumas, conflitos, várias situações que temos em nosso universo. E eu estou descendo disposto a sacrificar-me. E essa palavra precisa ser compreendida. Nós fizemos uma nova releitura no segundo livro. Quando falar para vocês de sacrifício, é quando vocês abrem mão de algo maior em favor de algo menor. Quando falar sacro ofício,
vocês abrem mão de algo menor em favor de algo maior. Algo que era só para vocês, para algo que vai beneficiar a muitos. A linguagem não é difícil. Agora eu preciso me interessar, porque todas as vezes que, mesmo sem o conhecimento acadêmico, eu quis entender um texto ou uma fala, e parei e me dispus, eu compreendi. Porque a ajuda espiritual vem de imediato segundo a nossa sinceridade. Agora é fato que dentro de nós tem os nossos sindicalistas, como vocês viram com Joana de Ângeles. Uma mente viciada e um corpo acomodado dificulta o despertar da consciência. Vocês perceberam o que o corpo cria para que a gente não ouça a mensagem? Porque se eu despertar, ele terá que mudar e seguir comigo. Porque ele vai evoluir até a sua completa iluminação ou purificação e transformar-se em perispírito, o corpo. E o perispírito em espírito. Porque é a alma evoluindo segundo Kardec. Então, toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe. Muitos aqui não dormem. Quem é que está dormindo? É a pessoa que quer dormir ou o corpo que não quer ouvir? Então, quantas experiências vividas que não querem se modificar? É melhor eu me fazer de vítima dizendo que é você que é culpada, do que assumir a minha responsabilidade. Mas se realmente nos dispormos a isso, o entendimento é facílimo, porque o nosso espírito sabe conscientemente, segundo Joana de Ângeles, o que fazer, como fazer e quando realizar. Nós já passamos. Abre o segundo livro para mim. E depois ache o capítulo 9. E alguém para fazer a leitura. O Espiritismo pergunta: meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos da Terra, na Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Já viveste quanto nós mesmos vidas incontáveis e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda de milênios. Tua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genéticas, genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz
já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas, do horrível, às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas construídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes. Eis porque o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Militão Pacheco. Vocês já fritaram um ovo, quebra ele direitinho para ele ficar redondinho? Se não der, pega uma frigideirinha do tamanho assim. A gema é o espírito, melhor, a gema é a consciência profunda que nós falamos. O reino de Deus em nós. Onde está tudo isso que eu estou falando para vocês? O que há de melhor. A clara é o que nós chamamos de inconsciente. Pertence ao espírito, fruto das suas vivências, mas está em torno da gema. A película que divide a gema da clara é a mente. Somente a película que está em torno da gema. A subconsciência vai depender do meu desafio. Ela pode estar lá na periferia da clara ou bem pertinho da mente, que é o que normalmente está, se ela tem medo de enfrentar os desafios. E nós encarnamos lá na periferia, nesta etapa, no mais profundo abismo, por isso o terceiro livro, do abismo às estrelas. Para arrebanhar não só quem está no nosso clã, mas quem está também na nossa frequência e quer caminhar juntos. Mas, curiosamente, quase o tempo todo, o nosso povo interno quer nos puxar para trás. E aqueles que não querem crescer juntos fazem isso também do nosso entorno. Porque é melhor matar o mensageiro do que ouvir a mensagem, como fizeram com Jesus, com Maomé, com vários outros luminares, Paulo de Tarso,
Buda, Krishna. Buda, em parte, na finalização, não, mas durante a trajetória, sim. Basta imaginar uma jovem senhora que foi até ele: mestre, meu marido, alto lá. O marido não é teu, é do mundo. Mas meu filho, pode parar. Seu filho não é teu, é da vida. Mas eu, pode parar também. Você não é de você. Você é de Deus. E deu a lição. Basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham, que você sai dessa situação que você está acusando que é os outros que é responsável pela sua infelicidade. Por isso eu preciso saber o que eu estou enfrentando. E eu não vou lá. No simbolismo, sim. Vai ser Arjuna estabelecendo uma guerra entre os Pandavas e os Gurus, entre os vícios e as virtudes. Quais morrerão? Na forma, os vícios. Qual a intenção, ou com qual intenção? Transformá-los em virtudes. Quem morrerá primeiro, o trigo ou o joio? Com certeza, o joio que vai transformar-se em trigo. Porque se dermos atenção ao trigo, o joio perecerá, porque ele vai morrer e vai servir de adubo, e o adubo de hoje será o trigo de amanhã. Por isso, esta viagem interna, no enfrentamento desses traumas e conflitos, se eles vêm à tona e já traz um discurso pronto de vítima. O amor só faz bem para quem ama. Quem espera amor sofre, porque cria expectativas e cria dependência. Quando eu me amo, nada me infelicita. O perdão só livra. Ficou entendido? Tudo isso já está dentro de nós. O que eu estou falando aqui, todos vocês já sabem. Porque se eu sei, vocês também sabem. Agora vocês têm que se permitir. Kardec, questão 605A do Livro dos Espíritos. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar a matéria, ele a leva rumo à angelitude. Se ela o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. Basta vocês decidirem quem é que está no comando do corpo. Se é ele que comanda vocês, aí vocês vão escolher. Ou se é vocês que querem comandá-lo. Quem é que está no comando? É a mente que não mente. Como eu disse, a mente é um hardware, ela é um laboratório, é um campo nêutron. Quem define o que ela vai fazer é a nossa inteligência, o nosso Pilatos. Quem define o que vai ser pensado é o meu poder imaginativo. Quem define o que vai ser construído é o meu desejo, baseado na consulta às minhas próprias memórias. Porque se eu não voltar para um passado para enfrentar qualquer situação sem a capacitação, eu vou ficar aprisionado lá. Vocês querem ir no umbral ou ir para o umbral? Eu jamais irei para o umbral, porque só leva a pessoa para o umbral a consciência culpada, segundo Chico Xavier, no livro agora chamado Pinga Fogo, originário da entrevista dada ao programa, concedida ao programa Pinga Fogo. Vocês lembram quem assistiu o filme Nosso Lar? Quem assistiu, levante a mão. A maioria.
Quando ele veio visitar a sua família, que viu um concorrente, porque ele achava que a esposa era dele. E ele quis quebrar o pescocinho do adversário. O que aconteceu com ele? Saiu do lugar? Não, senhora. Fisicamente, não. Ficou no mesmo lugar fisicamente, mas já estava noutra dimensão de sofrimento. Então é um estado de consciência. Onde eu quero estar, meu pensamento já chegou. Ou onde meu pensamento está, aí estou eu. Então não é difícil entender o que eu estou dizendo. Vou explicar da maneira mais simples. Vocês comeram ovo nessa vivência, não? Liberta quem perdoa. O perdoado vai ficar preso na sua própria perturbação. Porque ele não é liberto com o meu perdão. Perdoo você. Eu me libertei de você. Agora você, enquanto não se perdoar por ter feito o que tentou fazer comigo, você está na sua própria prisão. E é isso que nós estamos falando. Porque por qualquer coisa a gente melindra. Para quê? Se eu caluniar você, você vai ficar chateada comigo? E olha que eu vou fazer uma coisa bem cabeluda e depois eu vou começar a te difamar aí nas redes sociais. Se você consultar a sua consciência, você é isso que estão falando? Eu consulto a minha. O máximo que podem fazer comigo nesse plano é matar o meu corpo. E eu não sou daqui e sou eterno, na forma a partir de agora, rumo à eternidade. E se eu fosse, nesta encarnação, um arquiteto, se você detonasse o meu prédio, arquitetei, alguém construiu, está ali a obra-prima que saiu da minha cabeça, alguém ajudou a materializar. Você será a responsabilidade, vou entrar com processo na justiça, você vai ter que me devolver tudo que eu gastei e mais um tanto, e de onde veio esse, tem outros. Eu vou construir um melhor. A prova até de dinamite a partir de agora, porque a prova de terremotos já tem, né? Aqueles que movimentam segundo. Então por que eu vou sofrer quando alguém me calunia se eu não fiz o que falam? Agora quem está caluniando está arranjando uma encrenca danada, porque isso é milenar. Porque eu disse com Paulo de Tarso que quem julga está condenando a si próprio, porque é da lei. Se eu vejo que você está fazendo algo que na minha visão é equivocado, basta eu exemplificar o que é certo. E você vai comparar. Comparar como? Você está vendo que na minha vida não tem os solavancos que tem na sua. Eu vou comprar essa receita. Agora, se o meu exemplo, que eu quero vender para você, e você olha para mim, eu estou piorzinho do que você, para esse negócio não me convence. É fácil fazer as escolhas. Agora, não é a quantidade do que se fez, porque reconhece um verdadeiro espírita, repito, pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Não é o que já venceu. É o que está se esforçando para domar as suas más inclinações, que é o verdadeiro espírita. Ele se esforça para ser hoje um pouquinho melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Porque o meu projeto de todos os dias é: vou fazer deste o melhor de todos os dias. Porque a paz que eu pedi, o dia não trará. Que eu pedi de grátis. E às vezes alguém nos envia mensagens que esse dia seja repleto de paz, disso, vai falando. Falei, só tem o dia. Tudo isso que você falou e eu que terei que construir. Porque ele não vai me trazer nada disso. Isso é Einstein. Falou, o dia está na sua frente. Agora você que vai fazer dele um dia de paz, de consciência à luz do dever fielmente cumprido. De serenidade diante das turbulências. De equilíbrio, de harmonia, porque você procura respeitar as leis.
Do contrário, não funciona. Então, o eterno presente é uma eterna vigilância. Porque a todo momento eu estou escolhendo o que eu quero cultivar. Eu estou vigiando o meu plantio e cultivo e trabalhando, fazendo o extremo para que ele possa florescer e frutecer. Porque é o que nós chamamos de intenção. Tenho a intenção de ser isso ou fazer isso ou aquilo. E depois, atenção, meu estado de presença. E depois, intensidade. É a maneira que eu vou fazer aquilo que me propus realizar. E a ajuda é proporcional ao esforço bem direcionado. Não é só o esforço. Se eu não quero estudar, não quero compreender e vou me esforçar, eu vou me acabar e não acontece nada. Agora eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, se eu quero enfrentar vivências que eu tive como canibal, e às vezes se deixar, eu vou lá na invernada, no pasto, se o boizinho der uma bobeira, eu dou uma mordida na orelha e já sai com um pedaço. Eu falo, fiz isso nessa vida, eu matava o porquinho lá para minha mãe, e assim que dava uma sapecadinha na orelha, eu já não vou falar mais nada, senão vou chocar vocês. E isso nesta vida. Então, vindo mais primário, bota primário nisso, mostrando que é possível acelerar o processo, porque é um fenômeno analisável em suas causas. Eu voltei nas causas. Corrigível em seu desenvolvimento. Eu estou me corrigindo a cada segundo. E controlável em seus movimentos. Eu é que sei onde eu quero chegar. Quando desvio um pouquinho da rota, eu paro, respiro fundo, corrijo o leme outra vez e avanço mais um tanto. Mas não deixo avançar sem corrigir. Quando eu percebo que está fora do prumo a coisa. Por isso, sentar numa cadeira e falar para alguém me aplicar um passe é muito cômodo. Eu quero que o outro resolva o meu problema. E normalmente a lei do passe, segundo Kardec, conforme obras póstumas, fotografia e telegrafia do pensamento, doa quem tem mais. Não quer dizer que quem impôs as mãos é que está doando. E eu sempre lembro das duas jovens senhoras que adoravam aplicar passe em Chico Xavier porque saíam flutuando. Agora, quem aplicou o passe em quem? Porque eram duas beatas que impunham as mãos e não eram espíritas. Então, estou indo enfrentar um tormento. E o tormento exatamente existe porque eu tomei consciência que posso ser diferente e ele fala, e eu? Você mudou o comportamento e esqueceu de mim? Porque se eu não dou atenção para isso, ele vai fazer tudo para boicotar o que eu intento. Mas se nesta mudança eu percebo que ontem eu mastigava 2, 3 vezes, já mandava para o gol. E eu me propus mastigar 10 vezes e não aviso o pessoal, a comida vai ficar azeda, vai ficar amarga, vai ficar tudo que eu vou ou jogar para fora ou rapidinho para nem perceber o sabor. Então, quando eu tenho consciência e mergulho nesses abismos, como Jesus o fez com extremo amor, sem julgar, sem condenar, porque já imaginou se ele fosse condenar Paulo de Tarso? Jamais ele teria o fiel escudeiro, porque Paulo era fiel ao que ele acreditava ser bom. Já que aquele não quis, derrube ele do cavalo, que é o corpo, troca a personalidade, muda para Paulo, o corpo não é dele, ou é? Porque ali, literalmente, houve uma troca de personalidade. Agora, vá até Ananias para que ele te abra os olhos. Ananias é a mente, onde tem os potenciais, a inteligência,
as memórias, os desejos, pensamentos, etc., para te esclarecer. E às vezes a gente não percebe esses pequenos detalhes por ter esse desconhecimento da nossa própria realidade. Porque se a oração é filha da fé, a filha primeira, a primogênita, o pensamento é filho da oração, segundo Emmanuel. Porque a oração começa na feição de simples desejos que viajam do coração para o cérebro, da emoção para a mente. E quando chega na mente, se transforma em pensamentos. A força de atração. Agora, se eu não sei que a oração é filha da fé e é um ser com o qual eu vou dialogar, eu penso que apenas é uma repetição de palavras que eu nem sei o significado. E a gente vai adulterando para facilitar, para puxar a sardinha para a nossa lata, não é verdade? Pai nosso que estás nos céus. Ele está lá numa boa, num trono, e ainda nos julgando e a gente se lascando por aqui. O aramaico, ou melhor, o que o pós-doutor Severino Celestino encontrou no aramaico não é isso. E já estava adulterado. É o que ele encontrou do que ficara mais genuíno. Pai nosso dos céus. Tudo que existe é Deus. Se existe céu, é tudo. Santificado seja o seu nome. É o Deus de Moisés, guerreiro. Então eu estou torcendo para que ele fique melhorzinho. Santo é, porque Deus é. Santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, de preferência só a nós que somos reencarnacionistas, que somos espiritualistas ou espíritas. Venha o teu reino para todos, todos são filhos de Deus. Justos e injustos, todos são filhos. Seja feita a sua vontade, desde que não contrarie a nossa, porque senão eu fico de ponta com ele, como já fiquei. A tua vontade se faz, queiramos nós ou não, porque ele é a lei. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência à custa do suor alheio, sem trabalho. Já fora dito a cada um conforme as suas obras, dá-nos hoje a nossa parte de pão, conforme eu fiz por merecer. E essa é uma das piores. E não deu certo porque está registrado no Novo e no Velho Testamento. Quando o fulano foi lá pedir perdão, foi perdoado, aliviou as suas dores. Quando sai lá fora, ele não perdoa. E o moço nem tinha ofendido. O moço só era cego, estava sentado esperando sua vez, com as pernas esticadas. Ele trombou nas pernas de um cego e sentou-lhe o cacete. E voltou as dores tudo pior do que antes. Aí voltou lá de novo e falou... sem chance. Então, perdoa as minhas culpas quando eu houver perdoado a culpa daqueles que me ofenderam. E essa é boa. Quase perfeita, como o leão da montanha que sai pela tangente. Para quem é da época do leão da montanha, como sou. Clotilde, eu acho que chegou a assistir o leão da montanha, né, Clotilde? Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Não me deixes entregue sozinho. Nem precisava pedir, porque ele é onipresente, ele já está ali, nas provações. Seja comigo. Porque assim me liberta do mal, porque eu vou fazer o bem, porque é o único meio que nos liberta do mal é fazendo o bem, que é a força oposta.
Se eu concordo, eu assino sabendo que eu estou concordando. Assim seja, ou amém, que quer dizer a mesma coisa. E é bonito pronunciar sem saber o que está falando. E cada um é um compromisso de mudança. É um mantra. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Então, se é instrumento de sua paz, onde houver ódio, na falseação do mantra, permita que eu leve o amor. Não é isso que Francisco de Assis disse-nos. Onde houver ódio, que eu vá lá como mensageiro e transforme o ódio em amor. Traga ele para cá, para o meu degrau. Onde houver ofensas, não é que eu leve o perdão, é que eu eleve quem ofendeu até o estágio do perdão. Onde houver dúvida, não é que eu leve a fé, é que eu construa nesse ser a fé, a compreensão do que está acontecendo. Onde houver a discórdia, não é que eu leve a união, é que eu seja o instrumento de concórdia e faça que aconteça a união entre esses elementos. Onde houver o desespero, que eu levo a esperança, não, eu vou transformar o desespero em esperança, porque ele é a base da própria esperança. Onde houver trevas da ignorância, que eu levo a luz do conhecimento, não, que eu transforme a ignorância em sabedoria. Ciente de que é melhor dar do que receber. E o resto vocês já sabem. Melhor servir do que ser servido, e etc. Porque é morrendo o velho ser que nasce o desperto para a eternidade. Então não é difícil. Agora, a primeira coisa que eu posso fazer por mim quando o tormento chega, porque se eu não começar pelo que eu estou vendo, vocês não vão conseguir trabalhar o que não está vendo. Se atender à recomendação de Isaías, se não credes, não entendereis. Se eu não acredito que isso é possível, eu não vou compreender o mecanismo, eu não admito. Então comece arrumando o que você está vendo. Se a sua casa física que está bagunçada, o seu quarto, o seu banheiro, arruma o que você está vendo. Arrumar fora é o começo de ajeitar dentro. Ramatiz, na obra Jesus e a Jerusalém Renovada. Se eu não respeito a lei dos homens, se eu não chego no ambiente onde trabalho, no horário que eu fui contratado para chegar, faço o que eu fui contratado para fazer, só porque o meu chefe não está presente, eu não estou pronto para ser um iniciado, para iniciar-me um novo comportamento, no processo da iluminação. E enquanto eu não reconciliar com o entorno, ajeitar-me, entrar em harmonia com o entorno, eu não estou pronto para enfrentar os meus tormentos no interno. Está também na mesma obra. E não sou eu que estou seguindo Jesus. Parece que no segundo capítulo, como segui-lo? E ele vai mostrar, não tem como segui-lo, é ele que está nos seguindo. Como pastor conduzindo as suas ovelhas. Agora, quando eu entendo qual a função de um simples instinto, e às vezes não percebo que eu estou criando um, porque quando eu começo a pensar, reclamando, lamentando, eu estou criando um condicionamento mental que vai repetir-se. Esse pensamento vai repetir e criar um condicionamento que vai transformar-se num hábito que vai gerar um instinto que já é uma pequena alma que vai cuidar do meu comportamento dali para frente. Porque a função da subconsciência é a gestão do nosso comportamento e a preservação da própria vida. Está muito difícil? E quando eu faço isso, nós estamos interagindo com a consciência de cada um de vocês até onde vocês permitem abrir as janelinhas.
não temos o direito de abrir portas que vocês não querem que sejam abertas. Por isso que Sai Baba fala, se você der 10 passos na minha direção, eu dou 100 na tua. E quem se permitia, ao vivo e em cores, lá foi feito várias vezes, ele mergulhava na essência da pessoa e trazia a essência da pessoa para fora, instantaneamente. É o caso que aconteceu com Francisco de Assis, com Mahatma Gandhi, com o próprio Paulo de Tarso e vários outros, num relance, esse despertar e a iniciação de uma nova realidade. Não é difícil, gente. Agora, eu preciso fazer uma análise do meu comportamento, da minha vida, ver se o que eu escolhi está me felicitando. Se o que eu escolhi, o meu corpo está saudável, a minha mente está em paz, o meu coração está tranquilo, a minha palavra disciplinando-se a cada passo, como está sendo os resultados que a vida está me devolvendo. Porque segundo André Luiz em Respostas da Vida, a vida nos devolverá não só pelo que estamos fazendo, mas principalmente em como estamos fazendo aquilo que fazemos. Se eu tenho consciência ou se eu estou fazendo como a maioria faz. Como foi falado ontem, se eu estou indo levado pela onda ou em certos momentos se eu estou indo contra a maré, porque é por ali que deve ser. Porque a lua faz isso, não faz? Não faz o rio correr o contrário? Quem comanda a terra não é ela? E como é esse negócio? Alguém que nasce da terra comanda? É fácil. Quem comanda um nêutron é o próton que dele saiu, porque é a consciência mais nobre que experienciou várias situações e cresceu. Quem comanda o próton é o elétron que dele se originou. Quem comanda o elétron é o fóton que dele evoluiu. Então, o nível consciencial acima. Por isso, Emmanuel fala, e colocamos no nosso segundo livro, que quem constrói a superconsciência é a mente. Com a sua inteligência, com seu poder imaginativo, com seus desejos, pensamentos, sentimentos, o que está acontecendo nesse bojo, do que eu escolhi fazer, o suprassumo da minha vivência, vai construindo essa superconsciência, que eu posso acessar quando quiser. Vocês imaginaram uma escola como as Universidades Integradas Bezerra de Menezes, em Curitiba, no Paraná. O moço começou com uma sala de aula de reforço escolar. O fundador. E dentre aqueles alunos, alguém se destaca com maior interesse e ele transfere para aquele a gestão como professor daquela sala de aula para que ele pudesse abrir outra sala. E assim foi até construir uma universidade. Hoje são plurais. Universidades integradas. Várias. E é assim que começa em nós. Quem se destaca na energia nêutron, no núcleo atômico, eleva-se e compõe o núcleo. Dentro do núcleo, outra dimensão chamada próton. Na transmutação desse próton, ajudando quem ficou para trás, porque se não ajudar os retardatários, não avança. O suprassumo desse esforço de descer o mensageiro, ser crucificado para tentar levar o restante, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Ele constrói um nível de consciência superior que é a do elétron, responsável pela geração da própria vida. E desse elétron, desta vida, vai nascer a consciência, que no caso é a sublimação do elétron, gestando os fótons que formam a consciência do próprio átomo. E se é no micro, é no macro, porque é a mesma lei. Então, se é em nós, porque aqui o corpo é o nosso nêutron. Bem na câmara lenta. O perispírito é o nosso próton, a mente é o nosso elétron e a consciência é o nosso fóton. Ficou claro? O que é no micro
é aqui em maior tamanho. Nunca esqueçam disso. Toda a massa biológica é o princípio vital em nós. Toda a energia perispiritual é resultante da transformação dessa massa. Toda a energia mental só acontece com a transmutação da energia perispiritual. E todo o conteúdo da mente é que vai formar a consciência. Então, se eu estou como alma na mente, usando sabiamente a minha inteligência, o meu poder imaginativo para arquitetar, os meus desejos para começar a construção do pensamento, já houve o exame de consciência e a consulta às memórias e eu quero mais e melhor daqui para frente. Quando fazemos esse projeto, a consciência profunda vem até nós, por intermédio do Cristo interior, que nós chamamos também de vontade, que é a gerente da própria mente. Trazendo conteúdos que nós chamamos de virtudes, que personificam como novos pensamentos. Só desce quem subiu. Os pequenos pontos de autoconsciência pura que vêm como socorros para fortalecer-nos, capacitar-nos para a ação. E antes eu determinei o que eu quero transformar, o que eu quero curar, a própria mente, o universo perispiritual, o universo biológico, a reconciliação com o entorno. Eu defino, nessa definição, a sinceridade que se faz, vêm os recursos, seja de dentro, seja de fora, porque nem tudo temos dentro. E eu gostaria de estender longamente, mas o tempo já urgiu, né? Então silencie um pouquinho. E sem se envergonhar do que já foi. O Paulo envergonhar-se do Saulo, porque o Saulo fez o que deveria ter feito, porque Deus é a suprema sabedoria e permitiu. A inegável onipresença estava lá, dentro e fora dele. E a insuperável onipotência que poderia ter mudado qualquer coisa se tivesse que ser diferente. E sem ficar ansioso pelo futuro, porque o futuro é a consequência do agora. Então, o hoje bem vivido, naturalmente ele reconstrói o ontem com a minha proposta de vida nobre, ou mais enobrecida, e já simultaneamente edifica o amanhã, até eu perceber que só existe o tempo sem tempo, o eterno agora, como narra Joana de Ângeles. Inspirem e neste eterno agora comece a visualizar-se tal como queiram. Mais humildes se pensam que sabem tudo, quando na realidade quase nada sabemos. E a humildade é uma porta que vai abrir-se para bibliotecas mais vastas, para trazer a luz do conhecimento necessário. A honestidade para consigo, para com as leis, para com a vida. Então, respeito a si mesmo, respeito às leis de harmonia e equilíbrio, o respeito à vida em todas as suas expressões. E conforme essa imagem vai se criando, conectando-se com a essência consciencial do ser, isso está inteirinho, passo a passo, no capítulo 8 do segundo livro. Bem detalhado. E o exercício começou no capítulo 5, fotografia e telegrafia do pensamento, reprogramação celular no final do capítulo 6º, realinhamento dos chakras no final do 7º, e esta viagem que nós estamos fazendo está inteira no 8.
E conforme vai se sentindo fortalecidos por estas inspirações que vêm de fora, por essas intuições que vêm de dentro, o ânimo se agiganta, o entusiasmo pela vida, aí nós vamos orando, acionando a nossa inteligência, poder imaginativo, desejos e a intenção de transformar vícios em virtudes, traumas e conflitos em sublimes aprendizados, conhecimentos em discernimentos, em sabedoria. E conforme tem dificuldade nesse link ou em linkar-se, tire o pé do calçado, em contato com a natureza, põe o pé no chão, ajuda. Está mais complexo ainda? Abrace uma árvore além do pé no chão. Ainda não conseguiu o suficiente? Abraçando a árvore, colocando o pé no chão. Se tiver uma cachoeira por perto, vai lá e sente embaixo. Se não tiver, entre embaixo do chuveiro mesmo e imagine a cachoeira. Onde seu pensamento está, aí está você. Crie as condições no diálogo com o Sol, com a consciência do sistema solar. E, simultaneamente, o Sol de dentro, a superconsciência virá à tona. E a soma da consciência crística que está no Sol e da nossa consciência crística interior vindo para o mundo mental, tudo que está obscuro vem à tona, para iluminar-se, para se transformar. E lembrando de Jesus: vinde a mim, todos vós que sofreis tormentos, traumas, conflitos, inveja, ciúme, todos os vícios, todas as imperfeições morais. Todos vós que sofreis e que se encontra sobrecarregado, eu vos aliviarei. Compreenda a respeito de mim que eu sou manso e humilde de coração, e que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Só tenho que construir a roupa nupcial para permanecer no meu festim. E tudo farei para que todos tenham a oportunidade, convidando-os de vários modos. Muitos serão os modos de convidá-los. Pelo pensamento, pelos sentimentos, pelas palavras, pela atitude, pelas atitudes, orações, meditações, respirações, relaxamentos. Vários modos. Para que sejamos um só rebanho, um só pastor. Por este ambiente divino, pela presença de todos em todas as dimensões do ser e do saber, por todos que se esforçaram para que esse momento fosse possível, por todos os atropelos, as saídas de frequência, os choques entre si, como se fôssemos porcos espinhos. Quando aproxima demais, um pode espetar o outro. Mas estamos aprendendo a manter as distâncias necessárias para que o entendimento de um não fira o entendimento do outro. Cada um com a sua liberdade, fazendo o que há de melhor para que a harmonia do contexto possa prevalecer. Porque assim disse o Espírito da Verdade no item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor. Felizes serão aqueles que tiverem dito a teus irmãos, trabalhemos juntos, calemos as nossas discórdias, os nossos melindres, para que a obra não seja prejudicada quando o Cristo interior vier nos visitar, como fizera Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Quando se acercou de seu coração
dialogando contigo para falar das verdades imortais. Muita paz a todos. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.